Digimon Story Time Stranger será lançado no dia 3 de outubro de 2025 e graças às notícias que tivemos desde o meu último vídeo sobre o jogo, aprendemos bastante sobre sua criação, desde o momento em que o tema do jogo foi decidido, o longo período de desenvolvimento, a mudança de produtores, a decisão da data de lançamento e muito mais. Agora que falta menos de 2 meses para o jogo ficar disponível para todos jogarem e parece que o período de novidades deu uma esfriada, acho bom tomar essa oportunidade para complementar o meu último vídeo sobre o assunto, já que muitas questões que deixei em aberto foram finalmente respondidas. Todo esse material já havia sido coletado de 19 entrevistas que cheguei a ler sobre o jogo, e os pontos principais estão no meu blog. Então, se quiserem conferir todas as fontes, podem acessar ele pelo link na descrição. Se você quiser saber todo o contexto, sugiro assistir o meu último vídeo sobre o tema, mas se quiser, pode só continuar assistindo esse vídeo que o contexto deve ficar bem claro. Mas antes, um pequeno aviso. Tudo o que sabíamos sobre Time Stranger antes da DigimonCon veio do antigo produtor do jogo, Kazumasa Habu, que ficou a cargo do projeto até abril de 2023. O novo produtor, Ryosuke Hara, apenas começou a trabalhar nesse jogo nessa época, então ele já havia perdido muito do desenvolvimento, o que talvez tenha levado alguns pronunciamentos dele a contradizer coisas detalhadas pelo Habu anteriormente. Então tome nota de que talvez alguns dos comentários não vão bater com coisas que eu vou falar, porque elas contradizem diretamente o que já sabíamos. Além disso, caso tenham interesse em saber sobre a situação do canal e a razão de por que eu não estava lançando vídeos, vai ter uma nota explicando isso nos comentários desse vídeo e um post na aba de publicações do canal. Mas para isso, podem aproveitar o vídeo. Discussões do que viria a se tornar Digimon Story Time Stranger começaram por volta de abril de 2016, tendo o PlayStation 4 como base. Até então, os jogos de Digimon estavam sendo feitos para o PS Vita, que tinha uma capacidade muito atrasada. Então, usar o PlayStation 4 foi uma decisão para fazer Digimon se encaixar no mercado de jogos modernos. A ideia inicial para o jogo veio através de pesquisas da lore de Digimon. O último jogo principal de Digimon Story, Cyber Sleuth, utilizou os Cavaleiros Reais como personagens importantes da trama, mas na lore de Digimon há uma descrição de um grupo chamado de 12 Deuses do Olímpio, que são ditos como sendo tão poderosos quanto os Cavaleiros Reais. Mas apesar do grupo existir há mais de uma década, quase nenhum material abordando eles existia. Existem vários grupos de Digimon que estão em uma situação parecida, então outros grupos poderiam ter sido escolhidos no lugar dos 12 deuses. Mas como eles têm uma descrição que menciona esse grande poder que rivaliza os Cavaleiros Reais, foi decidido usar eles como a base. Anteriormente, os 12 foram utilizados em alguns produtos. Mercurymon teve um papel importante em Digimon Savers. Além disso, no jogo mobile Digimon Collectors, houveram alguns eventos de história que usavam eles. Mas o mais importante foi o jogo mobile Digimon Crusader, que trazia uma história principal contando a jornada de Aegiomon e estabeleceu os 12 deuses do Olímpio como originários de um mundo digital que era diferente do mundo de Yggdrasil. A Ilíada, que é governada pelo computador host chamado Homeros. Time Stranger incorporou a visão de mundo apresentada em Digimon Crusader, trazendo uma ligação com a lore que foi trabalhada lá, mas a história é completamente original e não se conecta com o jogo. Sabemos de entrevistas antigas como o Habu se importava muito com a lore de Digimon, se esforçando para pesquisar sobre as várias perspectivas do passado e apresentar uma nova versão que tenta reconciliar todas elas, e isso se repetiu em Time Stranger, mas acabou trazendo muitas dificuldades. Ele pesquisou sobre Digimon Crusader e até mesmo comentou sobre sua pesquisa sobre a lore da franquia no Twitter, que foi quando a noção de 3 mundos digitais foi finalmente apresentada ao público. Mas um grande problema com o mundo digital Ilíada e os 12 deuses do Olímpio
é que o material que estava disponível era literalmente tudo o que existia. Não havia qualquer tipo de documento que descrevia como era a Ilíada, e mesmo os 12 deuses do Olímpio apenas tinham a configuração que eles protegiam a Ilíada, que é governada por Homeros. Nesse caso, Time Stranger acabou tendo a responsabilidade de criar do zero muito do material relacionado a esses conceitos. Também havia sido decidido criar uma história com o tema de viagem no tempo e demonstrar a profundidade dos laços entre humanos e Digimons. E foi aqui que começou vários delays relacionados ao jogo. A informação que temos é que a maior parte do desenvolvimento de Time Stranger acabou sendo completamente focado na criação da visão de mundo da Ilíada e a mitologia dos 12 deuses do Olímpio, e elementos como a viagem no tempo e o laço entre humanos e Digimons. Eles queriam criar algo que fosse completamente consistente, mas isso se provou ser muito difícil, e por mais que havia o desejo de lançar o jogo muito mais cedo, eles decidiram só lançar o jogo quando tudo estivesse aceitável. Ainda assim, sabemos de outros fatores que também afetaram esse desenvolvimento. Sabemos que quando Digimon Survival começou a ser refeito por volta de 2020, a Buu havia usado recursos de Time Stranger para fazer isso, o que desacelerou o seu desenvolvimento. Além disso, apesar de que o jogo começou a ser desenvolvido para o PlayStation 4, o projeto foi eventualmente migrado para o PlayStation 5, o que deve ter contribuído para o atraso. Mas de maneira geral, uma grande parte do atraso ser atribuída ao desenvolvimento da lore é algo que se encaixa perfeitamente com as preferências do Habu e como ele se apresentava em muitas entrevistas. E de fato, isso talvez traga um esclarecimento de por que ele foi removido da produção e por que Uehara acabou sendo chamado para tomar o seu lugar. Nos últimos jogos feitos pelo Habu, havia um foco muito grande na história, tentando discutir as várias perspectivas de Digimon, e Time Stranger segue um caminho parecido. Em Digimon Story Cyber Sleuth, a base da história foi em trazer uma representação dos Digimons começando a serem entendidos como vírus de computador usados por hackers, trazendo a visão de mundo dos primeiros bipeds. Mas conforme a história avança, os Digimons são revelados como sendo seres vindos de outra dimensão, como era em Digimon Adventure. A intenção era buscar uma unificação dos dois conceitos, para dar início a um futuro mais consistente de Digimon. Em Digimon Survive, o desenvolvimento da história meio que segue o caminho reverso. Aqui, a história já começa com os Digimons sendo retratados como seres sobrenaturais, deuses vindos de outro mundo, e conforme a história avança, mais sobre a relação entre os dois mundos é discutida, e em alguns momentos, elementos digitais mostram ter uma certa tendência a estarem conectados com isso, o que culmina na transição do entendimento de feras divinas para seres que são conhecidos popularmente por meio da internet como monstros digitais. Digimon Story Time Stranger traz outra perspectiva dos Digimons, focados nos Umas, termo usado no Japão em inglês que significa animais misteriosos não identificados, que são comumente conhecidos fora do Japão como criptídeos. Nas cenas animadas que aparecem no trailer, existem alguns recortes de jornais que mencionam dois casos bem conhecidos, o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. Nessa história, a organização Adamas, que pesquisa eventos sobrenaturais, descobriu a existência de formas de vida de fase eletrônica, que eles presumem estar por trás de eventos paranormais através do mundo todo e da história. Essa é a visão que o jogo introduz os Digimons. Mas apesar da Adamas já ter uma noção anterior sobre os Digimons, os personagens que controlamos serão recém-chegados nesse nível e aprenderão sobre os Digimons do zero. De acordo com Hara, a intenção é que isso possa ser uma forma de novos jogadores que não conhecem bem Digimon poderem aprender sobre esse mundo junto dos protagonistas. Mas não serão os personagens que controlamos que vão ter o foco quando o tema é o laço com os Digimons.
Como aconteceu em Cyber's Truth, os novos personagens podem ter qualquer Digimon e não existe equipe fixa para nós. Então não é viável usar os nossos Digimons como foco na história. Foi por isso que em Digimon Survive, o protagonista e seu Digimon era fixo. Eles queriam desenvolver ele na história. Mas como não podem fazer isso em Digimon Story, outros personagens são criados para serem parceiros nesse lugar. Foi por isso que em Cyber's Truth a Nokia foi criada. Ela foi feita para ser a parceira de Agumon e Gabumon, que virariam Omegamon, que era uma parte integral da história. Agora em Time Stranger, o personagem principal dessa história é o Aegiomon, e a personagem Inori Misono foi criado para ser a parceira dele. O tema dos laços que conectam os humanos e os Digimons é mencionado por Hara como sendo um dos temas imutáveis de Digimon, e não havia como não fazer isso nesse jogo. Apesar de seguir o mesmo caminho, um esforço considerável foi dado em trazer esse tema ressoar com os elementos que são novidade nesse jogo, como o mundo digital Ilíada e a viagem no tempo. Ainda assim, ele avisou que o tema de viagem no tempo foi adotado com a única intenção de ser um elemento para reforçar a natureza transcendental dos laços entre humanos e Digimon, que supera até mesmo o espaço e o tempo, não como um elemento de gameplay. Então, apesar de ter viagem no tempo, a história em si é bem linear, sem ramificações. A intenção era garantir que todos os jogadores tivessem a mesma experiência narrativa com um ritmo similar. Hara espera que tanto fãs quanto novos jogadores consigam se conectar com a história dos laços entre Inori e Aegiomon, e após jogarem toda a história, eles consigam entender como o tema do passado e futuro se interligando se relacionam com a natureza dos laços entre humanos e Digimons. Em Cyber's Truth, a história se passou, na maior parte, em dois mundos. O primeiro era um mundo humano de um futuro próximo, onde a rede de computadores já havia se desenvolvido o bastante para a criação de outros mundos, os metaversos usados por todos, em especial o cyberespaço Eden, que era o segundo mundo principal. No entanto, o Eden não era o mundo digital como conhecemos, mas sim o espaço que está no meio entre o mundo real e o mundo digital, sendo que o mundo digital apenas foi acessado realmente próximo do final da história em áreas muito específicas. Esse não vai ser o caso de Time Stranger. Aqui a história vai se focar em sua maioria no mundo digital Ilíada, que foi construído do zero. O ponto de partida para a formação de Ilíada no jogo foi o termo 12 deuses da mitologia, e a partir disso, uma visão de mundo mais fantástica foi criada. As regiões que foram criadas tinham em mente a possibilidade de um dos 12 deuses ser encarregado delas. Apesar de que Time Stranger buscou trazer um mundo digital que fosse mais próximo da fantasia, contrastando com o último projeto, que buscou uma maior proximidade com a tecnologia digital, existe uma grande extensão na Central Town, a cidade inicial que somos apresentados no jogo. Essa é a região mais próxima de algo que seria visto no mundo humano, comparado com as outras que são mais naturais, como oceanos e florestas. Algo que queriam trazer nessa região eram referências a trabalhos antigos de Digimon, e por isso aqui vemos muitos Digimons conhecidos do anime, e organizações muito familiares para fãs, apesar de que Hara já avisou que o jogo não tem qualquer relação com a história dos animes, são apenas referências mesmo. O outro lado dessa história se passa no mundo real, que traz locais conhecidos do Japão, muitos que já foram representados em Cyber's Truth, mas com novos cenários e uma abordagem diferente. A principal diferença é que dessa vez não estamos lidando com o mundo de um futuro próximo, que já se desenvolveu bastante para criar um metaverso em que você pode enfiar a sua mente. Dessa vez é um mundo muito mais próximo da nossa realidade, então não tem nada próximo do Eden nesse jogo, e o protagonista é enviado para 8 anos no passado, o que é ainda mais afastado da realidade que vemos em Cyber's Truth. Atualmente, Hara entende que o conceito de metaverso, por mais que pareça próximo, é na verdade algo afastado da nossa realidade, se enquadra no conceito de uma super tecnologia
que não é retratada em Time Stranger. Além disso, como a Ilíada é retratada mais próxima da fantasia, a própria natureza da tecnologia vai ser abordada de uma maneira bem diferente quando comparada com Cyber's Roof. Mas mesmo assim, ele disse que é possível que no futuro algum jogo seja feito que traga essas super tecnologias como a base da construção de um mundo, mas que esse simplesmente não foi o caso com Time Stranger. Existem 3 empresas principais que estão responsáveis pela criação de Time Stranger. A primeira é a própria Bandai Namco, que tem os direitos sobre a marca e é responsável pelo caminho geral, criação de novos Digimons, planejamento, publicação e outros fatores, mas não são eles em si que estão desenvolvendo o jogo. A Media Vision foi a empresa que esteve responsável por desenvolver a maior parte de Cyber's Roof, criando toda a base, a gameplay e outros elementos. E sabemos pelo site oficial de Time Stranger que eles também estão marcados como desenvolvedores, então devem estar responsáveis por muitos dos fatores principais que fizeram eles serem chamados para Cyber's Roof, que era ter o know-how de como fazer bons RPGs de turno. Mas recentemente, ficamos sabendo que uma outra empresa estará a cargo de muitas das funções que antes era da Media Vision, a 24 Frame. Essa empresa tinha sido responsável pela direção, planejamento e roteiro de Digimon World, Redigitais e Decode. E agora eles voltaram com muitas responsabilidades. Além da direção e planejamento, eles também ficaram responsáveis pelo suporte da direção da arte da modelagem dos personagens, a arte técnica, a supervisão de desenvolvimento e também o design dos movimentos. O diretor de Time Stranger é o diretor da 24 Frame, Yusuke Tomono, que também foi o diretor de Redigitais e Decode. Quando o Rabu anunciou que ele havia sido removido da produção de Time Stranger, ele havia comentado que o jogo iria continuar sendo desenvolvido por um diretor que ele confiava, o que agora sabemos se tratar do Tomono, já que eles já haviam trabalhado juntos. Digimon Story Time Stranger está saindo para a atual geração de consoles, como o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E como é de se esperar, esse salto geracional permite uma qualidade gráfica muito superior ao que era possível para o PS Vita, e por isso foi decidido começar a desenvolver o jogo praticamente do zero. Os últimos jogos de Digimon já estavam trazendo muitos modelos reciclados há um bom tempo, então uma decisão que tomaram foi que, além de aumentar o número de Digimon nesse jogo para mais de 450, todos eles teriam modelos completamente novos feitos do zero. Os esqueletos foram completamente recriados, desde as unidades mais básicas, e nenhum modelo antigo foi reaproveitado. A única coisa que importaram de jogos antigos foram algumas das animações dos Digimons, mas mesmo nesses recursos, eles fizeram algumas melhorias nos efeitos. Apesar de algumas animações de ataque terem sido reaproveitadas, isso não significa que eles não se esforçaram para trazer novas animações de ataques que já existiam, ou mesmo animações completamente únicas, de contextos não presentes anteriormente. Um exemplo é na forma dos NPCs. As regiões do jogo são todas habitadas por Digimons que aparecem nos mapas, e eles todos têm movimentos e animações únicas que diferem de quando um Digimon da mesma espécie é usado pelo jogador. Outro exemplo é a Digimontaria, uma mecânica que permite o jogador usar seus Digimons como montaria. Cada uma delas tem animações únicas que refletem os elementos peculiares de cada Digimon, além de que a velocidade também vai ser diferente entre cada grupo de Digimon. Esse elemento, inclusive, foi inserido por razão nenhuma, além de ser algo que os desenvolvedores acharam que os jogadores iriam gostar. Hara descreveu o esforço que os desenvolvedores tiveram nisso como beirando a insanidade para algo que não traz diferença nenhuma na gameplay. Em certo ponto, foi considerado ter alguns locais específicos que necessitassem de montarias específicas dos jogadores para serem atravessados. Mas como eles achavam que isso poderia restringir as formações de equipes dos jogadores, eles preferiram não seguir por esse caminho. No lugar, parece que Digimons NPCs vão aparecer nos mapas em que isso seria necessário, e você pode usar eles ao invés do seu próprio Digimon. Mas claro, essas melhorias gráficas e de animações foram um grande desafio para a equipe de desenvolvimento.
ter tantos Digimons com tantos movimentos ativos constantemente em locais como a Central Town havia se provado complicado demais para as habilidades da equipe a cargo do jogo, e eles não estavam conseguindo colocar tudo no jogo de uma maneira otimizada o bastante para o jogo rodar sem travamentos. Nessa situação, a equipe de desenvolvimento recebeu a ajuda de uma equipe da Xbox, o que garantiu os Digimons e o mundo serem reproduzidos fielmente em alta qualidade. Mesmo assim, eles ainda tiveram que fazer uma escolha que desagradou muitos. Mesmo com as otimizações, isso apenas garantiu que o jogo pudesse rodar a 30 FPS caso eles mantivessem a maioria dos Digimons ativos nos mapas como a Central Town. Caso eles quisessem aumentar para 60 FPS, eles teriam que diminuir a imersão do mundo, reduzindo a atividade dos Digimons. Como um dos núcleos desse jogo está nos Digimons e o mundo digital, eles julgaram que manter a imersão de ver o mundo digital vivo e em alta qualidade era muito mais importante do que ter uma alta taxa de frames, e por isso o jogo está limitado a 30 FPS nos consoles, apesar de que na Steam, dependendo da capacidade do seu computador, o jogo dá suporte a 60 FPS. Além da clara melhoria gráfica e das animações que resultam de ser um novo jogo para a geração mais recente de consoles, a gameplay de Digimon Story Time Stranger é de longe o seu maior diferencial quando comparado a Cyber Sleuth, e isso se deve a uma mudança de filosofia. Quando Hara falou que a maior parte do tempo desenvolvendo Time Stranger foi gasto na criação da visão de mundo, história e lore do jogo, eu achei completamente realista do que era esperado de um projeto que tinha o Habu na liderança, já que ele havia deixado claro sua preferência em trabalhar esses elementos, e boa parte dos jogos que ele fez tinham como objetivo central debater sobre a lore de Digimon. De fato, a própria existência de Digimon Survive foi dependente do desejo pessoal do Habu em explorar mais a lore de Digimon e debater isso com os fãs. Mas se tem algo que não era esperado dele, era uma melhoria significativa da gameplay. A opinião geral que o Habu tinha comentado em Digimon era criar algo simples, mas bem refinado. Para ele, jogos que tenham uma boa ideia por trás ainda são divertidos mesmo depois de muitos anos. Como jogar cartas. Você não precisa reinventar como jogar cartas se for fazer um jogo de cartas. Apenas fazer um que seja bom de se jogar. E no caso de Digimon Story, o conceito dessa série sempre foi ter jogos que eram atrativos no estilo e na visão de mundo, mas que são simples de serem jogados por qualquer um. Razão pela qual Cyber Sleuth se manteve na série Story, apesar de ser drasticamente diferente dos jogos de DS em estilo. Sendo assim, a ideia central dos últimos jogos do Habu estavam sendo jogos que eram simples de serem jogados por qualquer um, mas que fossem bem polidos. E apesar de que acho que a maioria dos que jogaram concordam que jogos como Cyber Sleuth ou mesmo Survive tinham um polimento que é muito superior a jogos antigos de Digimon, não era a gameplay que fazia as pessoas continuarem jogando. Quando eu vi todas as novidades na gameplay de Time Stranger e o quão cinemático algumas coisas ficaram, eu fiquei bastante surpreso, mas tudo fez sentido quando Hara revelou que a maioria dessas alterações na gameplay vieram dele. Hara entrou na Bandai em 2012, começando no departamento de vendas de jogos para arcades, e depois foi transferido para o departamento de marketing para jogos para consoles. E finalmente, em abril de 2017, ele assumiu o cargo de produtor para jogos da série Dragon Ball, sendo que o seu principal trabalho foi Dragon Ball Z Kakaroto, um RPG de ação que buscava trazer uma experiência imersiva dentro do universo de Dragon Ball. Por causa dessa experiência com o desenvolvimento de RPGs mais imersivos, assim que Hara viu os feedbacks de Cyber Sleuth, ele observou que, apesar do jogo ter recebido muitos elogios quanto à história, visão de mundo e música, a gameplay foi duramente criticada, ao ponto que não poderia ser considerado algo que poderia ser apreciado como um RPG. Como ele tinha experiência em criar sistemas de RPG imersivos e que foram elogiados pela crítica, a maior influência de Hara foi em completamente mudar a gameplay para responder às várias críticas dos jogos anteriores.
Uma crítica constante estava no fato das habilidades exclusivas de alguns Digimons serem excessivamente poderosas e seletas para poucos Digimons, o que resultou em muitos jogadores terminando o jogo com times quase idênticos de Digimons, porque eles eram tão fortes que dava a impressão que apenas eles eram a chave da vitória. Para Time Stranger, Hara quis que os jogadores fossem mais livres para montar qualquer time que eles quisessem, e por isso expandiu o sistema de habilidades, que podem ser equipadas para permitir que qualquer Digimon possa usar as habilidades que forem precisas para vencer as batalhas. Ao mesmo tempo que ele tentou aumentar a individualidade de cada Digimon em outros fatores, como personalidade, parâmetros pré-definidos e afinidades com as habilidades de agente, garantindo que os Digimons ainda se sintam diferentes uns dos outros, mas também que possam ser usados em mais situações enquanto forem comparados com Cyber Sleuth. Assim como Dragon Ball Z Kakaroto, ele buscou aumentar a imersão do jogo por meio de combates mais ativos, aumentando a complexidade das lutas contra chefes, adicionando vários estágios e mecânicas únicas para realmente dar a sensação de estar enfrentando um inimigo poderoso. O mesmo também deve explicar outras mecânicas que foram adicionadas no combate, como o fato de trocar Digimons não consumir mais um turno, alguns ataques vão vir acompanhados de Quick Time Events, o timer agora pode utilizar habilidades conhecidas como Cross Arts durante o combate para atacar ou dar suporte ao Digimon e até mesmo fusões durante o combate para usar um ataque especial que nem ocorria em jogos antigos como Digimon World 3. Mas claro, ele não apenas aumentou a complexidade em Time Stranger, como também buscou adicionar vários sistemas que agilizam no processo de progredir no jogo. Por exemplo, o jogador pode evoluir seus Digimons e trocar Digimons ativos na equipe para os guardados no banco apenas por acessar o Digivice, sem a necessidade de ir para outro lugar que nem era o Digilab em Cyber Sleuth. Os Digimons também estão visíveis no mapa, e o jogador pode utilizar um ataque de fora antes de entrar na tela de combate usando um Digimon, e caso esse Digimon consiga derrotar todos os oponentes com um único golpe pré-definido, a batalha é encerrada sem ter que trocar de tela, dando todas as recompensas como experiência e dados de scan, além de que todos os Digimons, não só os da equipe ativa, como também os que estão no banco, recebem experiência de combate ao mesmo tempo. Hara quis muito facilitar o jogo para aqueles que não têm muito tempo para jogar, então ele removeu muito da necessidade de farmar constantemente que se tinha nos jogos anteriores e organizou o jogo de modo que os jogadores podem estar trocando de Digimon e suas evoluções a todo momento, já que tudo está disponível de maneira muito mais acessível do que no jogo anterior. Mas claro, isso não quer dizer que o jogo não vai ter dificuldade alguma. Eles também organizaram um sistema com vários detalhes que podem ser explorados por aqueles que realmente querem estudar o sistema, e eles deixaram alguns conteúdos que necessitam desse tipo de estudo para serem superados. Em especial, depois de vencer a história principal, um New Game Plus é desbloqueado, junto de uma dificuldade super difícil que foi balanceada especificamente para aqueles que estudaram o sistema do jogo, sendo impossível de ser superado com um treinamento básico, ao ponto que vai fazer os jogadores se questionarem se vencer é possível, ainda mais levando em consideração os chefes das sidequests. Faltando poucos meses para o lançamento de Digimon Story Time Stranger e com a ótima recepção que o jogo está tendo, acho muito provável que seja o maior lançamento de Digimon e também trará muitos novos fãs para a franquia, e no fim seja o recomeço necessário para revitalizar a divisão dos jogos de Digimon.